Nem sempre quando você se torna pai, você está trabalhando no que você deseja. Por isso hoje a gente vai falar de carreira. Quer dizer, eu vou falar de carreira. Vamos lá, para você entender a minha jornada, eu trabalho na mesma empresa faz ou menos 13 para 14 anos. É um tempo relativamente muito grande, porém, durante esse meu tempo de carreira na empresa, eu passei por alguns cargos. Entre eles, esse atualmente que eu tô, que é analista de TI. Porém, sendo bem sincero, eu não entrei de analista de TI. Pelo contrário, eu entrei de cobrador dentro da empresa porque é no segmento de transporte. E isso faz muito tempo. E eu não vou mentir que depois de um certo tempo eu fiquei um pouco acomodado, principalmente em questão aos meus próprios estudos. Até porque depois da minha primeira graduação, que é na área de logística, eu simplesmente migrei para outra área dentro da própria empresa. Eu fui para a área de sinistro e lá eu permaneci por quase 8 anos. E sim, eu acabei criando um network bem legal com vários departamentos dentro do grupo inteiro, o que me proporcionou a ver que a área de tecnologia dentro da empresa onde eu estava dava oportunidade. E por que não voltar a estudar e talvez me preparar para uma futura vaga? Pelo menos foi o que eu pensei há 2 anos atrás, que foi quando eu realmente voltei a estudar. E eu voltei na área de tecnologia, estudando desenvolvimento. Para você ter ideia, era algo totalmente novo para mim. Apesar de eu já ter bastante contato com o computador, desenvolver sempre foi uma paixão que ficava enraizada desde que eu era adolescente. Porém, eu nunca conseguia de fato estudar para me tornar um desenvolvedor ou até mesmo um analista. E depois, dos filhos, a grana um pouco apertada, você acaba estudando para ter algumas bolsas. E no caso eu consegui 2 bolsas, uma nacional aqui na Fernando Prestes, em Sorocaba, e outra para um programa de estudo de Harvard, que é a CS50. Aliás, todos os links vão estar aqui na descrição. E assim, eu não vou mentir que o fato de eu ter feito inglês desde os meus 8 anos de idade me ajudou muito a principalmente procurar conteúdo estrangeiro. Então assim, se você tiver um inglês intermediário, já começa a fazer uma imersão para você melhorar o seu inglês e começar a estudar qualquer área que você queira. Eu tô falando da área de tecnologia porque é o que está acontecendo na minha vida, mas às vezes você tá numa área que não gosta e quer migrar para outra, ou você não consegue mais crescer e quer tentar crescer de outra forma, ou até mesmo em outro nicho, e tá simplesmente aí estagnado, ou até mesmo com um certo conforto. E olha, pode até ser de certa forma ruim admitir, mas a gente se sente confortável depois de uma estabilidade financeira. Só que a primeira pessoa que deve ser sincera com você é você mesmo. Pra gente mudar de vida, a gente tem que se mexer. Enfim, algumas dicas que eu fiz durante esses 2 anos que me ajudaram. E a primeira delas é você ter foco naquilo que você vai querer estudar. Não adianta você se sentir perdido ou simplesmente achar que todos os seus estudos ou os seus esforços estão sendo em vão. Você precisa ter paciência com você mesmo caso você esteja beirando os 30 anos de idade, porque a forma como você aprendia já não é mais a mesma. Então, tenha paciência, confia no processo. Por mais coach que isso possa parecer, mas você é o líder da sua carreira. Eu tive a maravilhosa oportunidade de ser reconhecido dentro da empresa onde eu já estava. Se você também tem essa oportunidade, então abraça. Caso contrário, tem outras empresas aí no mundo. Não tem por que você ter medo. É só você se planejar. E eu não tô falando desse planejamento aí de papinho de você ter 3, 4, 5, 2 anos aí de renda para se manter. Eu tô falando da realidade. Não faz uma prestação aí de um carro em 48 vezes se você está a fim de trocar de empresa. É esse tipo de planejamento real, que existe na vida de um pai. Uma outra dica é você não ter medo de entrevistas de emprego. Eu falo isso como dica porque eu sempre tive muito medo de entrevistas de emprego desde o meu primeiro emprego. Quando eu fiz uma entrevista interna dentro da empresa com uma pessoa que eu já conhecia, eu fiquei com medo. Mas é tudo questão de se preparar psicologicamente. Porque na maioria das vezes você já sabe a parte técnica ou a parte que vai te fazer um profissional melhor. Mas existe às vezes travas mentais que a gente tem que superar. Aliás, me conta aqui, será que eu sou o único que já teve medo de entrevistas de emprego? Porque eu sinceramente conversei com muitas pessoas e geralmente para elas são tão de boa fazer entrevista e para mim parece ser um bicho de 7 cabeças que eu preciso me preparar psicologicamente. Mas e para você? Me conta aqui nos comentários. É normal sentir um friozinho na barriga para uma entrevista? Pesquisa o mercado que você quer entrar. Por mais inovador que ele seja, você precisa ter base e precisa criar um network em cima disso. Então, se você quer, migrar de área, vamos supor que você quer estudar direito, começa sabendo quanto que um advogado ganha, principalmente um advogado que está iniciando.
na carreira. E depois você vai pesquisando quanto que um advogado ganha ao longo da sua vida profissional. Assim não corre o risco de você entrar no mercado ou fazer a transição de carreira ganhando menos. Porque sim, gente, a gente vive num país capitalista e é normal. A gente precisa de dinheiro para sobreviver e para viver bem. E de certa forma precisa quebrar alguns tabus de conversar sobre salário até mesmo com colegas. Porque assim você acaba, sabendo ali como é que tá o mercado ao seu redor. Eu não vejo mal nenhum nisso, desde que seja uma conversa saudável e respeitosa. Enfim, já que você e eu somos pais, ou talvez você pretenda ser pai, aproveita aí para saber como economizar aqui no Dia das Crianças. Afinal, eu preparei esse vídeo com muito carinho e eu espero ter te ajudado com algumas dicas aqui do que eu passei. Um grande beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!